Então vamos para a quinta aula, né, da disciplina de noções de agricultura de precisão. Nós vamos continuar falando de alguns equipamentos, né? O que está se utilizando aí no dia a dia de agricultura de precisão, quais os equipamentos, né? Quando a gente falava no começo de alguns equipamentos de agricultura de precisão, a gente falava no futuro vai usar, e hoje já está tudo aí, né? A rapidez com que vem tendo a adesão às tecnologias novas aí. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns equipamentos e vamos lá. No decorrer aí, vocês podem ir me chamando, tá? Então, nós vamos falar dos sistemas de direção, barra de luzes e piloto automático, né? O que vem a ser cada um deles. Barra de luz. Aqui nessa imagem, nós já estamos vendo, a barra de luz é isso aqui, ó. Está aqui fixado no vidro do trator, atrás do painel, bem na reta, um pouco abaixo do campo, da reta dos olhos, né, do operador. Então, isso é uma barra de luz. O que a barra de luz faz? Mantém o paralelismo, né? A função dela é essa, é não ter sobreposição, não ter espaçamento, é manter a distância entre as linhas, né? O que a gente chama de paralelismo é isso aqui, ó. Uma linha ao lado da outra. Então, se a gente vem aqui, mede espaçamento 50 centímetros, aqui é 50, aqui é 50, e todas as linhas vai na mesma medida. Então, isso aí que é o paralelismo, tá? A simetria, a distância de uma linha para outra. E a barra de luz, ela permite que seja feito isso, né, de maneira que só com os olhos não conseguiria esse paralelismo, né? Por algum tempo teve outras equipamentos, né, que já não se usa mais, mas tinha alguns marcadores, né, aonde o implemento marcava aonde a roda do trator tinha que passar, né, tinha sistema de espuma, onde joga a espuma e ali onde o trator tinha que passar. Então, tinha uns que eram uns ancinhos, né, o que ia riscando o chão, e aí o trator centralizava por aquele risco no chão. Enfim, sempre deu algumas, surgiram, né, sempre tinha algumas ferramentas aí para auxiliar no paralelismo, né, mas nada tão moderno, eficaz, quanto as opções que nós temos hoje, né, de barra de luz e o piloto automático. Então, barra de luz, né, além do paralelismo que nós dissemos, a função também é distribuir corretamente esse fertilizante, corretivo, defensivo e insumo, realizando a sobreposição adequada. Então, você vai falar, mas o que tem a ver a barra de luz com aplicar corretamente o fertilizante? É porque o trator, ele tem o alinhamento que ele tem que ir, e aí ele tem que retornar. Esse retorno dele tem que considerar a largura de trabalho do implemento, né? O que é a largura de trabalho? Aqui, por exemplo, isso aqui está jogando calcário ou está adubando a pastagem, parece que é um adubo, adubação a lance de pastagem. Então, o que é a largura de trabalho? Aqui, vamos imaginar, aqui do centro até aqui, ó, tá jogando 4 metros, e daqui do centro até o outro lado, tá jogando mais 4 metros. Então, a largura de trabalho seriam esses 8 metros. Então, quando o trator está voltando, a barra de luz tem que estar programada com a largura de trabalho exata para ele saber aonde ele tem que voltar, de modo que não aplique duas vezes em cima da mesma passada e nem fique uma passada pulada, né? Nem pule uma passada e nem passe duas vezes no mesmo local. Então, a barra de luz permite fazer a distribuição correta do fertilizante. Então, a função é essa: paralelismo e fazer a distribuição, né? Um dado curioso, um gráfico que mostra para a gente que na adubação a lanço, na distribuição do insumo a lanço, olha como que, né, aqui é a distribuição a lanço. Então, aqui tem um prato rotativo e aqui está jogando os insumos, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, né? Fala assim,
E aí, será que está jogando igual? Né? Vamos supor que aqui nesse espaço ó, tem 2 metros para cá e 2 metros para lá. Então, será que nesses 4 metros está jogando igualzinho? Não, não joga igual. Joga exatamente como está mostrando esse gráfico aqui, ó. Veja aqui, ó, a distância do centro do aplicador. Então, ó, aqui é o centro do aplicador, como está no desenho aqui, ó. Então, ó, 4 metros, 8 metros para o lado direito, 4 metros, 8 metros para o lado esquerdo, até 24 metros, dependendo da distância que o implemento vai jogar. E aqui é a quantidade de adubo que está jogando. Então, veja, quanto mais próximo ao centro, né? Vamos falar, a bica ali, o distribuidor, quanto mais próximo, maior é a quantidade de insumo que está sendo aplicado. E quanto mais longe, menor. Então, olha o formato que faz, ou seja, aqui eu estou aplicando mais, aqui eu estou aplicando bem menos. Então, não aplica por igual. Aí, aonde entra a barra de luz nessa história? Fazendo a sobreposição adequada. Olha como que tem que fazer. Aqui é a largura de trabalho, certo? Aqui vai estar aplicando mais. Quando, aí o trator está indo, aqui é a largura de trabalho dele, o trator está indo, ele vai voltar aqui. Repare que aqui tem que ter uma sobreposição, por quê? Porque aqui nós vimos que aqui aplica menos, certo? Então, nesse ponto aqui, aqui aplica mais. Então, nesse ponto, tem que ter uma sobreposição para aplicar a mesma dose, né? Então, ó, é o que está mostrando aqui nesses triângulos que eu mostro aqui em cima. Então, o trator veio, o trator voltou, nesse ponto teve uma sobreposição, aqui teve outra sobreposição. Então, ó, o centro, né, onde joga mais, então vamos enxergar aqui, ó, esse primeiro triângulo aqui, ó, o centro aqui é aquele gráfico que eu mostrei anterior, esse centro é onde aplica mais e aqui é onde aplica menos. Então, nos pontos onde eu aplico menos, eu tenho que sobrepor, de modo que se somar essa sobreposição, dá a dose cheia, né? Se eu tiver o espaçamento, se eu passar um aqui, depois eu vier com o implemento e passar aqui, esse meinho aqui onde eu não, onde se encontrou, sem sobrepor, vai faltar adubo. Então, o correto é isso, né? Então, a aplicação nós vimos lá no gráfico, é nesse sentido, onde está perto do centro de distribuição, joga mais adubo. Então, aqui eu jogo mais, aqui eu jogo menos. Então, na outra passada, eu tenho que cruzar os dois pontos que jogam menos para jogar mais, né? Para jogar mais, não, para nivelar no topo da pirâmide aqui. Aí a distribuição fica toda igual. Então, quem faz esse controle é a barra de luz. Você vai dizer para ela qual que é a largura que você quer trabalhar, né? Sua largura de trabalho é 16 metros, você quer que sobrepõe 4 metros. Então, você vai programar ela uma largura de 12 metros. O quê? Para aqueles 4 metros ter uma sobreposição, porque é onde vai cair menos insumo, ali tem que ter uma sobreposição, senão vai ficar falhado a lavoura. A produção, a produtividade vai ficar nítida naquelas ruas onde não houve a sobreposição, vai ter menos adubo e vai prejudicar. Tá? Então, essa sobreposição exata, só com a barra de luz, você consegue fazer, né? A olho nu, o operador não vai saber o espaçamento correto que ele tem que retornar para fazer essa sobreposição, tá? Então, aqui, você programa na barra de luz, ó, veja que a barra de luz está aqui, ó, bem na frente do operador. Ela está ligada com o sistema de GPS do trator, né? Então, ela sabe exatamente as coordenadas da linha, né? Ela traça uma linha imaginária aqui onde ela está indo e já traça a linha imaginária onde ela está voltando para ter essa sobreposição. Então, nós temos diversos tipos né? Veja aqui, ó, diversos tipos de barra de luz. Veja que ela tem uma luz aqui verde que ele tem que andar na luz verde. Quando começa a cair aqui para a luz vermelha, que ele está fora, ele tem que alinhar para cá de novo, tá? Mesma coisa aqui, ó, ele tem que andar, ó, na luz verde, ele tem que andar aqui. Se ele cai, nesse caso aqui, é uma luz laranjadinha. Se ele cai para cá, ele tem que retornar. Se ele cai para lá, ele tem que retornar. Então, esse desalinhamento, né? Essa saída de rota, né? Vamos falar assim, saiu da rota, ele está trabalhando aqui,
ele saiu da rota. Então, a barra de luz te mostra, através das luzes que acendem aqui, que você está saindo da rota, tá? A barra de luz não começou com o trator, na verdade, ela começou com o avião. Aqueles aviões agrícolas que antigamente punha uma pessoa com a bandeira lá, quando ia fazer aplicar insumo, né? Punha uma pessoa segurando um bambu com a bandeira para o piloto do avião se balizar, né? Vamos falar, era uma loucura quando se fazia isso, né? Porque o menino segurando a bandeira lá tomava o banho do defensivo, né? Então, a barra de luz veio primeiro nos aviões, surgiu nos aviões agrícolas, né, para fazer esse alinhamento, né, para não ter necessidade de ficar ninguém lá sinalizando para o avião aonde ele tinha que vir. Então, começou a barra de luz lá e depois foi para os tratores, né? Veja aqui, uma barra de luz das mais antigas, um trator bem simples, né? Aqui, ó, isso é uma barra de luz lá das primeironas, num trator antigo, foi assim que tudo começou, né? Então, hoje, olha a diferença, né? Das barras de luz que nós temos hoje, a maioria delas está associada a um monitor, né? Então, a gente vê aqui, ó, aqui a gente tem a barra de luz, onde vai dizer se ele está no caminho certo, aqui, ó, a luzinha verde no meio, ou seja, pode ver que está alinhadinho aqui, ó, aqui é o mapa, a linha que ele tem que seguir, e aqui é a luz verde, ou seja, se ele sair um pouquinho dessa linha aqui, começa a apitar e te avisar que você está saindo para você retornar. Então, veja que hoje, ó, a diferença, né, das barras de luz de antigamente, que aqui tem um monitor, né, tem aí de 9 polegadas, de 7 polegadas, com touchscreen, onde ele vai fazendo todo o mapa virtual, ou a estrada virtual, né, chama isso aqui de estrada virtual, onde ele vai dizendo exatamente aonde você está andando, aonde você já andou, a linha que você tem que seguir, além da barra de luz, né? Então, você tem a barra de luz e o monitor na sua frente, né? As barras de luz com LEDs, né? Que antigamente tinha muito problema de queimar as luzinhas ou descascava, ela ficava forte, atrapalhava o operador. Hoje é tudo de LED, com as estradinhas virtuais. Então fica aqui, ó, a barra de luz e a estrada virtual para ele seguir. Ele se baseia pelas luzes, tá? Agora, a barra de luz, o que acontece? A variação é mínima, né? Aqui esse desenho nos mostra isso, que a barra de luz permite o operador corrigir o alinhamento. Veja que um operador sem barra de luz, um exemplo, ele teve um desvio grande aqui, um desvio grande aqui, outro desvio grande aqui. O operador com barra de luz também teve desvio, mas foi coisa mínima, né? Foi coisa mínima, ou seja, ele mesmo tendo desvio, por quê? A barra de luz ainda é o operador que está segurando o volante, tá? Então, nós vamos ver a outra opção, o operador está sem as mãos. Mas a barra de luz obriga o operador a segurar. Então, mesmo assim, ele tem um pequeno erro, por quê? Porque a hora que sair um pouquinho da linha reta verde, cair um pouquinho na linha vermelha, ele corrige mais rápido, né? Sem a barra de luz, ele não consegue nem corrigir, não consegue nem ver que ele está saindo da rota, né? Então, a operação com a barra de luz é bem direta. É um equipamento simples, né? Um equipamento fácil de instalar, fácil de usar, né? Ele, bem dizer, é uma antena de GPS, aonde tem o cabo que faz a ligação entre o GPS e o monitor. Aqui ele tem as barras de luz e um cabo de alimentação de força. Ele é simples de tudo. É um equipamento fácil de instalar, não é caro, que permite bastante precisão. Só tem o GPS e o monitor com a barra de luz. Aqui, então, ó, o que vem? Nós já vamos achando as vantagens e qual é a desvantagem da barra de luz. Veja que aqui em percurso reto, ó, ele marca a linha aqui AB, olha lá, a linha AB é a reta, aqui a largura de trabalho dele, ó, então ele foi, voltou na largura de trabalho certinho, ó, retinho, voltou na largura, aqui no caso deveria ser uma pulverização, por exemplo, que não pode ter sobreposição, né? Aquele gráfico que eu mostrei de sobreposição é de adubação. No caso de pulverização, não pode ter a sobreposição. Então, veja que aqui ele desce direitinho, né? Então, olha lá, ele sobe, desce direitinho. Na reta.
Mas, agora vamos imaginar nas curvas. Então, ó, aqui tem a curva, ele vem vindo aqui fazendo uma curva, aqui ele tem que fazer uma curva maior. Aí ele sai aqui e faz uma curva. E aí, é fácil o operador fazer exatamente essa curva na barra de luz? Vamos imaginar. Ele está indo aqui, aí ele tem que virar o volante uma quantidade um tanto certo. Ele precisa virar o volante um tanto certo para continuar naquela linha, né? Então, essa que é a dificuldade da barra de luz. Se eu usar a barra de luz em sulcação, em pulverização, em adubação, em curvas, a barra de luz não te dá muita precisão. Ela vai para trabalhar em contorno, ela não consegue, né? Porque o operador ele não consegue manualmente ter essa precisão de virar exatamente o quanto que tem que virar para seguir na linha correta. Aí, o que que entra? Quem me fala aí? O que que entra nesse caso, então? Que é perfeito para as curvas também? Quem fala? Hã? Qual que é o outro? GPS, O GPS, sim, mas tem um outro que é fundamental, né? Porque piloto, aqui... Hã? piloto. O piloto automático, exatamente, Luiz. Então, na curva, na reta, assim, aqui na reta, a barra de luz vai com uma beleza. Na curva, barra de luz não dá certo, porque o operador não vai conseguir a precisão. Aí, como o Luiz muito bem disse, entra em ação o piloto automático. Foi aí que surgiram os pilotos automáticos, né? Depois da barra de luz, foi a sequência da tecnologia, né? Primeiro veio a barra de luz, e por muitos anos funcionou, por conta, né, que era manual. Então a barra de luz entrou, funcionou há muito tempo. Mas com essas dificuldades na, nas manobras em curva, na sucação em curva, ou adubação, pulverização, que foi em curva, surgiu, então, o piloto automático, tá? O que é o piloto automático? Aqui, ó, mais avanços, maior avanço, né? Isso aqui, muitas pessoas, né, da área diz que o maior avanço nos últimos anos da agricultura foi o piloto automático, né? Olha lá, reduz fadiga do operador. Ou seja, o operador, não é que ele não vai ter mais função, mas ele vai poder fazer outras funções de fiscalizar a máquina, de ver se a máquina está trabalhando em ordem, de inserir os resultados de trabalho da máquina, de ver, de inserir as tarefas da máquina, de conferir se o que a máquina está fazendo está certo, conferir o trabalho que está aparecendo no display, tá? Então, a preocupação em pilotar não vai ter mais, né? Porque o próprio piloto vai estar dirigindo e com muito mais precisão, né? Não é que o piloto o operador não queira fazer com precisão, é porque tem coisas que não dá para fazer com precisão sem ser com máquina, né? Então, com isso, reduz a fadiga, reduz o cansaço do operador para essa função. Melhoria na distribuição dos produtos, nós dissemos, né? Tanto da adubação como da aplicação na pulverização. Aumento da capacidade operacional, por quê? Porque ele consegue andar mais rápido, né? Ele consegue, com velocidades maiores, ter mais precisão. Então, isso aumenta o rendimento, a capacidade operacional de trabalho da máquina, né? Possibilita operação noturna, ou seja, a maioria das operações que o trator vai com piloto automático já sai lá do escritório com um mapa do que ele tem que fazer, né? Então, operação noturna, por quê? Porque se tiver alguma árvore, já está programado para desviar. O paralelismo, à noite, o operador, o farol da máquina, por melhor que seja, o operador não consegue um paralelismo, né? Porque ele não está enxergando. Então, a operação não trabalha à noite, sem piloto automático, né? Com piloto automático, você trabalha à noite normalmente, né? Você define o tráfego onde você quer andar, precisa ter uma mão de obra qualificada, reduz o custo de operação. Por quê? Se você pode trabalhar à noite, ou seja, você economiza, você ganha um turno de trabalho, né? Noturno. Você consegue andar numa velocidade mais elevada, aumenta a capacidade operacional,
você reduz o custo, né? O custo ele é composto por todas as operações, né? Se a operação sua ficou mais barata, o custo de produção ficou mais barato também, tá? Aqui tem um filminho para não sigam de exemplo, não é o que o operador faz não está certo, que é sair da máquina, é só para a gente ver ele trabalhando. Eu digo, não está certo, né? De maneira alguma, não preciso nem dizer que não pode sair da máquina, né? Mas veja, aqui deve ser uma semeadura de grãos, alguma coisa miúda, porque olha o espaçamento, cereais, né? Às vezes é cereal, trigo, que o espaçamento é bem pequeno, e vê que o operador não pode pôr a mão, porque senão a sucação não fica boa. Veja lá, o piloto automático vai embora. Veja que ele está se filmando aqui, ó. Bom, então o que o piloto automático, como que ele faz? Ele é direcionado via satélite, né? Que opera tanto na reta como na curva, com extrema precisão, sem interferência do operador, né? Ou seja, o operador da empresa que tem meta de quanto que teve interferência do operador no volante, ou seja, ele não pode, a meta dele é por 0 vezes durante a operação, não pode pôr a mão. Muitas empresas pedem até que justifique o motivo que ele precisou assumir o comando da máquina e não deixou no automático, porque o automático faz melhor do que com a mão, né? Então, direciona, né, automaticamente o equipamento sobre uma linha planejada através do acionamento do comando de direção. Então, fica dessa maneira. Nós vamos ver na aula lá de GPS, a próxima, ou talvez a gente comece hoje ainda, que tem uma base, né, que é essa base que conversa com o trator e com o satélite, né? Então, a antena do trator, no caso aqui, está no implemento. Nós vamos falar por que está no implemento. Mas aqui tem a linha de trabalho, né, a largura de trabalho. Então, veja que o satélite conversa com a máquina e conversa com uma base de correção, que nós vamos ver o que é isso, e dá a precisão nossa de milímetros, tá? Então, olha lá, o piloto automático também vem com a barra de luz, né? E onde ele vai com o display acompanhando o desempenho da máquina, tá? Com relação à manobra automática, nós vamos ver também alguns slides para frente que a manobra automática também é possível do piloto automático fazer. Essa é a barra, é a base, né, que faz a correção. Esse trator aqui, no caso, ó, ele está conversando tanto com o satélite quanto com essa base.
para ele ter uma precisão que pode chegar a zero, né, de erro. Antes era 2 centímetros, está só diminuindo, dependendo do quanto de satélite que o trator consegue, o receptor consegue pegar de sinal, esse erro pode ir a zero, né? 0 milímetros, preciso o máximo, né? Então, por conta dessa base. A gente vai falar que quando o trator comunica direto com o satélite, tem erro. Então, ele não comunica direto com o satélite, ele comunica com essa base aqui, que é uma antena, né? É uma antena idêntica que fica no trator, por lá de fora, só que é uma antena que fica em uma base fixa, né? Essa base aqui, ela já tem a latitude e longitude, ela fica sempre no marco, né? Veja aqui o topo maior é para falar onde ela está, mas aqui é o marco. Ó. Então, aqui tem um pêndulo e o marco no chão, aonde ela fica exatamente, o tripé tem que ficar exatamente o pêndulo aqui, mirado exatamente aqui, porque é a posição exata dessas coordenadas geográficas, latitude e longitude, tá? Então, como eu disse, o piloto automático também existe para fazer manobra, porque a gente sabe que a manobra é um ponto crítico, tem diversos tipos de manobra de cabeceira, que isso fala, e balizamento, manobra de final, né? Então, o que acontece? Muitas áreas acontece do operador não sobrepor, não passar, ficar umas partes que nem, ó, quando ele voltar aqui, ó, ele virar para cá, às vezes fica um pedaço sem preparar. Então, quando ele tem o piloto automático para fazer as manobras também, ele fecha toda a área com precisão. Aqui a gente consegue ver. Olha lá, um trator fazendo a manobra sozinho, então aqueles vazios aqui, ó, ele não deixa, tá vendo esse pedaço que ficou vazio aqui, ó, na próxima passada ele vai passar aqui, porque ele sabe que aqui ele não passou. Veja lá, onde ele não tinha passado aqui, ó, agora ele vai passar. Ou seja, para não ficar nenhuma área sem fazer o preparo. Então, quem está fazendo a manobra aí sozinho é o trator. Para não ter erro, olha lá, e ele vai pintando aqui no mapa, ó, na estradinha virtual do monitor, ele vai pintando aonde é que ele já passou, para não ter erro. Aqui, ó. Aqui, ó, ele vai mostrando. Então, aqui ele já sabe que ele não passou. Só que aqui é a opção, né? Ele sabe, quem controla, quem diz o tipo de manobra que quer fazer é o operador, porque ele pode fazer diversos tipos de manobra, né? Ele pode fazer aqui, ó, manobra em círculo, ele pode fazer a manobra fechando em quadrado, ele pode ir fazendo em vai e vem, ele pode fazer em zigue-zague, enfim, quem define o tipo de manobra operador que vai fazer. E aí, o trator, por conta, ele não vai deixar nenhum pedaço, nenhuma parte, sem que seja feito o preparo naquele ponto, tá? Então, olha lá, vantagem de piloto automático, nós falamos, né? Alinhamento e paralelismo, adequada sobreposição dos jatos, ou seja, onde tem que sobrepor, ele sobrepõe na medida exata. Maior conforto ao operador, que pode se dedicar a outras funções, fica mais motivado, descansado para retornar no dia seguinte. É óbvio, né? Porque vai comparar aquele trator antigo, sem GPS, sem piloto automático, põe os dois funcionários juntos, vê quem vai chegar em casa mais descansado, né? Daquele do filme que nós vimos ali, ou um outro sem piloto automático. Com certeza, um fica muito mais fatigado do que o outro, tá? Olha lá, aumenta de rendimento operacional, porque você libera velocidade. Aumenta a velocidade, aqui, ó, e libera o trator para outras atividades. Ou seja, o trator, você consegue aproveitar melhor o seu trator para as outras funções, porque aquele serviço que você vai trabalhar à noite com uma velocidade maior, você vai ter tempo para utilizar mais o trator em outras atividades. Né? Diminuir falhas, né? Falhas de sobreposição, falhas de plantio, operação com qualidade, mesmo com baixa visibilidade ou à noite, né?
você marca os obstáculos, buraco, árvore, poste, cerca, você marca onde está o obstáculo, solta o piloto automático e pode ficar tranquilo que ele vai te levar, você só não pode dormir, né? Isso aqui, ó lá, esse aqui foi um acidente causado com um piloto que dormiu no piloto automático, né? Um operador que dormiu no piloto automático, qual o problema? Deu algum problema lá que não marcaram a torre e ele também não estava pilotando e foi embora com a torre, né? Então, assim, o piloto pilota sozinho, mas o operador tem a função de verificar se o que ele está fazendo está correto, né? Então, o operador nunca vai poder sair da cabine, o operador nunca vai deixar de existir, né? Porque ele vai estar fazendo outras funções. Quem assistiu o debate na quinta-feira, a gente falou a respeito disso, né? Que o operador, ele vai estar fazendo outras funções, ele vai estar lá mexendo no computador da máquina, ele vai estar pondo pendrive com os mapas, ele vai estar controlando a quantidade aplicada, ele vai estar preocupado com outras coisas e não com a pilotagem. Mas ele tem que estar dentro da máquina, com certeza, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, tá? Olha lá, melhor controle de tráfego, resultado, compactação do solo menor. Então, o piloto automático aumenta a produtividade. Não é à toa que a gente vê que quase aí que todas as usinas, colhedoras e transbordos estão com piloto automático. Não é só pensando na fadiga do operador, né? De maneira alguma só nisso. E sim no aumento da produtividade. Por quê? Porque o trator para de andar na linha, né? Isso aqui sempre foi um problema na colheita, que o trator e a colhedora pisoteava, né? Na linha da cultura, aonde dá a compactação do solo e a compactação diminui a produtividade. Então, o piloto automático, ele está diretamente ligado com o aumento da produtividade, né? Por conta do menor pisoteio. Porque o que faz, no caso da cana-de-açúcar específico, o que faz a cana diminuir a produtividade de um corte para o outro é o pisoteio, tá? Isso aí a pesquisa já mostrou, né? Que quando você tira uma cana que já está lá em quinto corte, produzindo 60 toneladas, você tira aquela toceira e leva num lugar que o solo está preparado, ela volta a produzir 100, 150 que ela produzia lá no começo. Ou seja, é a prova de que o que faz a cana perder a produtividade de um ano para o outro é a compactação, tá? Então, a cana produz lá no primeiro corte 150 toneladas de hectare, no segundo já vai para 100, no terceiro 80, 70, no quinto corte está lá com 60 toneladas. Por quê? Por conta do pisoteio. Então, o melhor controle de tráfego, você não compactando a linha de cana, né, com a utilização de piloto automático, você aumenta a longevidade do canavial, você aumenta a produtividade. Tem empresa que depois do piloto automático aumentou a idade do canavial com a mesma produtividade. Ou seja, algumas áreas de reforma acabou deixando mais tempo, reformando depois por conta do piloto automático ter diminuído o pisoteio na área. Tá? Então, é um investimento que não é caro pelo benefício que traz, né? Pelos resultados. A gente vê aí que a maioria das máquinas hoje estão trabalhando com piloto automático. Então, quais os tipos de piloto automático que temos? Tem o piloto automático universal e o piloto automático integrado. Então, nós vamos ver que esse universal, ele atua diretamente no volante, e o integrado está lá acoplado no sistema mecânico hidráulico do trator, tá? Então, olha lá, qual que é o universal? Então, ó, o universal é aquele que atua diretamente no volante. Então, veja aqui, quando você vê um volante entrar numa cabine, você vê um volantinho seco, assim, sem nada, é um volante original. Agora, quando você vê um volante em cima de um outro equipamento, esse é o piloto automático universal que atua diretamente no volante, tá? O que é universal? Porque ele trabalha independente da marca do volante, da marca da cabine, tá? Então, olha lá, são atuadores que trabalham diretamente no volante. Então, lembra lá, ó, piloto automático universal, aqueles que atuam no volante. Então, ele tem um dispositivo, um motor elétrico aqui na coluna de direção. Veja aqui, a coluna de direção, aqui tem um motor elétrico que ele vai rodar o volante. Então, ele fica aqui embaixo do volante.
e ele que aciona e vira o volante, tá? Aí virando o volante, o trator vai esterçar, tá? Veja aqui, então, ó, o piloto automático universal. Então, aqui tem um motorzinho elétrico, que ele atua em cima, ele tem o sistema de giro dele aqui, são engrenagens, né? Ele tem um sistema de engrenagem que fica abaixo do volante, que o motor determina o giro que ele tem que dar no volante para atingir, né? Então, a gente vê aqui é tudo piloto universal, ó, que tem lá aqui as engrenagens embaixo do volante, aqui engrenagem embaixo do volante, tem uma outra foto, aqui, ó, aqui um volante de piloto automático universal, que fica atuando diretamente no volante, ó. Então, ele tem essa engrenagemzinha aqui, ó, e está ligado aqui na coluna de direção, aonde tem um motorzinho elétrico que faz rodar a direção. Então, ó, essa engrenagemzinha aqui, ó, casala aqui com esses dentinhos, aqui no meio tem um motorzinho elétrico aqui, e ele faz o volante virar para lá e para cá. Então, a gente já vai falar do outro sistema, do integrado. Mas o piloto universal automático é esse que atua, então, ó, direto na barra do volante. O integrado, nós vamos ver, que é aquele que fica lá no motor do sistema hidráulico da direção. Tem outro tipo que chama sistema de atuador por atrito no volante, que é o sistema universal também, só que a maneira que ele trabalha, ele fica aqui, ó, encostado no volante. Então, ele gira para lá, gira para cá, para fazer o volante esterçar, né? Quando você não vai utilizar ele, você afasta ele do volante, aqui você assume o controle. Para assumir o piloto automático, você encosta ele no volante e ele está aqui, ó, motor hidráulico, motor elétrico. Então, esse aqui não precisa por embaixo do volante. Ele fica na lateral do volante, aonde ele encosta. Aqui tem outra foto dele. Então, aqui ele fica assim, ó. Ele fica encostado aqui no volante, fazendo o volante virar para um lado e para o outro, de acordo com o giro dele aqui, tá? Então, esse aqui, o motor, fica anexo ao volante, não fica embaixo. Problema desse aqui, não sei se alguém de vocês já trabalhou com ele. Ele tem um grande problema um dos problemas é que ele come tudo o volante aqui, nessa borracha dura aqui, resseca, e começa a comer, falando desse aqui de contato, né? Aquele outro integral que nós vimos que fica na engrenagem embaixo do volante, não dá esse problema de quebrar o volante, não. Mas esse aqui de contato, atuador direto de contato no volante, ele danifica o volante aqui, e ele tem um problema, que o Universal também tem, que é a tal da folga na direção. Trator com folga na direção, o atuador universal, que é esse que gira, que esterça, ele não detecta a folga no volante, né? Então, o tempo que ele tem de correção é muito longo. Ele vai corrigir o volante depois que o sinal do GPS altera, então fica um tempo de retardo, né? Por conta de folga no volante. Então, tem que estar muito ajustado. O volante, a gente sabe que muitos tratores têm problema de folga, né? Hoje menos, mas é um problema que não pode ter folga no volante para trabalhar com o universal, tá? O piloto universal, então, ele tem esse sistema aqui, ó, ele tem a antena que fica do lado de fora, ele tem o monitor que fica dentro da cabine, tem um motorzinho de acionamento, ou aquele de contato, ou aquele que fica embaixo do volante, ele tem um sistema de compensação do terreno, que nós vamos falar, né, que quando o trator ele está em declive, ele sai de centro, né, vamos falar, porque com a mão aqui é difícil mostrar. Vamos falar que o trator está operando assim, porque está no terreno declive, né? Aqui à frente, o trator está virado para lá. Aqui uma roda grande e outra roda grande. Então, ele está virado para lá. Veja que o centro do trator é aqui, né? Mas veja que ele está errado. O centro tem que ser assim, né? Tem que estar reto. Se o centro de gravidade for assim, ele subiu. O trator está subindo. Então, tem um sistema de compensação de terreno. Eu vou falar, acho que no próximo slide, a respeito disso. E o sistema de alimentação na bateria. Então, esse é o sistema os componentes do piloto universal. E o piloto automático integrado? Esse é aquele que vai diretamente
conectado nos hidráulicos e no elétrico do trator. Esse aqui ele atua diretamente lá no sistema de esterçamento da máquina, lá direto no hidráulico da direção, aonde ele comanda as bombas de esterçamento e faz o trator virar, sem mexer lá no volante, tá? Então, esse aqui é muito mais preciso, porque esse aqui não trabalha com volante, esse aqui trabalha direto no motor da direção hidráulica, tá? Então, ele é muito mais preciso, mais seguro de se trabalhar. Ele também, aqui, ó, ele libera espaço dentro da cabine, né? Aquele espaço onde utiliza para pôr o motor elétrico do Universal, fica sobrando aquele espaço. Então, ele é dessa maneira aqui. Ele também tem antena de GPS, ele tem um comando central que dá as informações do computador, passa para o comando atua diretamente, né, no atuador, fazendo o comando de esterçamento das rodas, tá? Então, tem o sistema de GPS e o sistema de comando no atuador diretamente pela central de comando do computador para o atuador no motor, tá? Então, aqui seria mais ou menos o esquema, né, do atuador em cima do motor hidráulico que comanda o esterçamento da máquina, tá? Então, tudo aquilo lá que a gente viu dentro da cabine, no piloto universal, no integrado não existe, porque está tudo lá no motor. Ela não atua no volante, ela atua diretamente no hidráulico do trator. Então, olha lá, fica um bloco de válvula do piloto automático lá dentro, onde faz o esterçamento da máquina, né? Então, olha lá, o elétrico atua no volante, né? O universal atua no volante e o integrado atua diretamente. Então, é um ou outro, né? Esse aqui fica lá direto aqui, ó, um bloco de válvula do piloto automático. Aí vocês vão perguntar, qual que é melhor? O integrado. É muito mais preciso, ó, performance. Qual tem maior performance? O integrado. Porém, é bem mais caro, né? O sistema bem mais caro. Se for uma atividade que você precisa de muita precisão, você vai utilizar o integrado direto no comando da direção, no comando hidráulico da direção. Se for um equipamento que ser uma atividade, você não precisa de tanta precisão, uma aplicação de calcário, por exemplo, você não precisa de tanta precisão, você pode utilizar o universal integrado no volante, que vai fazer um bom trabalho. Então, ó, qual é o melhor e mais caro? O integrado. Não que é ruim, não estou dizendo que o piloto universal é ruim. Não, ele é menos preciso do que o integrado. E é mais barato também, tá? Veja aqui um piloto também, a precisão. Olha lá, você viu 3,8 centímetros, olha, vai para a câmera, a coragem do homem. Depois a câmera, o trator passou com os pneus bem, bem na câmera, né? Você vê. Aqui, a gente vê aqui, ó, 3 pontos. Esquece a marca, tá? É porque eu tenho esses vídeos aqui de propaganda, de CD, DVD, que o pessoal me manda para propaganda, então eu estou utilizando na aula, mas esquece as marcas, porque tem outras marcas também que fazem excelente trabalho. Então, veja aqui, ó, 3,8 centímetros sem a base de correção, aquela base que nós mostramos lá. Então, sem a base, em comando direto com o satélite, consegue 3,8 centímetros de precisão, né? O cara confia tanto que ele pôs a câmera dele aqui no chão e largou o trator passando. E o implemento também. Certo? Então, precisa ver a precisão que o piloto automático dá. Então, essas cabines futuristas, né, esses trator do futuro que a gente vê aqui, sem cabine, na verdade, os dois fazem o mesmo trabalho, tendo um piloto automático. E não é só equipamento caro, não é só coisa. Veja aqui, ó, o implemento trabalhando aqui pertinho de nós, ó. Cadê o operador? Não está aí, ó, fazendo preparo de solo com piloto automático. Olha lá, sem operador, fazendo uma subsolagem.
A manobra. Ele ergueu o implemento sozinho, ó. Ergueu o implemento, tá fazendo a manobra. Trabalhando sozinho. Veja que agora ele vai baixar implemento, subsolador. Olha lá, baixou o implemento sozinho e vai. Vai trabalhando. Tem até um narrador lá. O piloto automático, para qual operação? Para todas, né? Quando você programa, deixa eu ligar minha câmera aqui. O piloto automático, ele faz todas as operações que você programar. Você só precisa ter no computador a função, né, do que você quer fazer lá. A função de preparo de solo, você tem no seu computador, no terminal, a função de preparo de solo. Você pode fazer adubação a lanço, é só você ter a função no computador do trator da aplicação a lanço. Você pode fazer pulverização. Enfim, o piloto automático você utiliza para qualquer função que você quiser fazer dentro da propriedade, qualquer operação agrícola, tá? Sendo que, independente de qual for, tem que ter a antena no antena externa. E como eu estava falando, né, qual que é o problema do piloto automático com relação ao alinhamento do implemento, né? Então, a gente vê, ó, quando vocês, às vezes, vão se deparar, trator com uma antena e o implemento com outra antena, né? Por que isso? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, a gente consegue ver, esforçando um pouquinho a vista aqui, ó como que o implemento, né, ele não acompanha, igual carreta de caminhão, ele não acompanha o centro do trator, né? Então, ó, o trator passou aqui, o implemento ele vai sair um pouco do alinhamento do trator, ó, ele não passou lá em cima, onde deveria ter passado, e comeu um pedacinho do lado de dentro aqui, né? Igual o carreto do caminhão. O implemento faz a mesma coisa, ele não obedece, ele não passa exatamente na mesma faixa do trator, né? Então, tem sistemas que fazem a compensação disso. Ele atua quando a carreta sai, o implemento sai, ele joga de volta no local correto. Veja aqui, ó, aqui o trator está numa linha e o implemento está na outra. Quem está certo? O implemento. Quem saiu aqui foi o trator. Veja aqui, ó, a linha vermelha ó, é o centro do implemento. O implemento está correto. Quem saiu foi o trator. Então, independente do quanto que o trator variar, o implemento não varia, porque ele tem uma antena própria e um sistema ativo de esterçamento. Né? Então, quando a gente pega aqui declividade, o que acontece com a declividade? A declividade, o implemento ele tem a tendência de escorregar. Quando ele tem um sistema ativo que compensa isso, ele joga a carreta para o lugar certo. E mesma coisa na curva, né? Na curva também, ele vai comer um pedacinho da faixa de baixo, vai passar em cima da lavoura, mas um sistema ativo, ele faz essa compensação. Então, esse sistema ativo, o que ele depende? Ele tem que ter algum mecanismo aonde ele tem uma orientação própria de direção, de orientação do implemento, né? Tiver na imagem aqui, ó, ele tem um satélite, uma torre de GPS, uma antena de GPS, só para ele, só para ele. E aqui, as rodas têm um mecanismo próprio de esterçamento, tá? Então, olha lá, o sistema ativo de controle permite alinhar o implemento através de pistão hidráulico, mantendo o alinhamento com o trator. Tá? Então, em terrenos onde tem muita declividade, é recomendável que tenha um sistema de orientação ativa no implemento, tá? Que nada mais é um sistema hidráulico que faz a correção, que puxa
ou que empurra o implemento para um lado e para o outro, fazendo o acompanhamento do terreno. Então, áreas declivosas, área plana, é óbvio, não há necessidade de utilizar, né? Mas em áreas declivosas, é bem interessante que se utilize esse tipo de equipamento. Certo? Então, falamos do piloto automático e das barras de luz. Eu vou comentar agora com relação aos controladores de seção. O que é o controlador de seção? O controlador de seção, ele liga e desliga cada seção. O que é a seção? Vamos falar aqui, ó, é a seção da direita, aqui é a seção da esquerda. Cada ponto desse, cada saída de semente, cada saída de adubo, cada bico do pulverizador é uma seção, tá? Que trabalha independente da outra, né? Como que funciona sem o controlador de seção? Quando você desliga para parar o adubo, ou parar a semente, ou parar a pulverização, para o implemento inteiro, de uma vez. E o que acontece? Aqui nesse desenho aqui, ó, vamos ver. Então, se desligou tudo, para essa última linha chegar até o fim, olha aonde a primeira linha precisou entrar, né? Olha, precisou passar por cima isso tudo para que essa última linha alcançasse o ponto aqui, para chegar no fim da linha, né? Então, olha o quanto que precisou entrar. Quando tem um controlador de seção, ele vai desligando, uma por uma, independente, uma trabalha independente a outra, porque o próprio sistema de GPS já sabe aonde ele já passou e desliga. Por que ele não pode passar duas vezes no mesmo caminho? Porque se for semente, você vai estar jogando uma semente em cima da outra. Se for pulverização, você vai estar jogando uma dose dobrada naquele ponto. Se for adubação, você vai estar jogando o dobro de adubo naquele local. Então, como funciona o sistema de controlador de seção? Ele pode ser, aqui, ó, esses aqui são pneumáticos. Olha lá, veja aqui que ele vai desligando, ó. Olha lá. E quando ele volta, ele faz a mesma coisa, ele vai ligando. Linha por linha, uma por vez. Ó. Ligou uma, outra lá. E essas aqui não ligam, porque ele já sabe que ele passou aqui. Nada mais é que ele interrompe a saída, ó. Esse aqui, o equipamento, que ele está ligado lá com o computador, ele sabe a hora que envia o sinal, ele faz aquele aqui, ó. Ele sabe a hora que ele tem que parar de rodar, parar de jogar semente ou parar de jogar adubo. Veja que aqui no painel da máquina tem um sisteminha que vai mostrando que se ele quiser, aqui, ó, ver a chave de controle, ó. Olha lá, conforme vai andando a linha, a chave de controle vai dizendo que linha que está ativa. Olha lá, até ativar todas as linhas. Se o operador quiser desligar, desliga. Mas ele vai mostrando. Mesma coisa agora aqui na volta. Ele vai mostrando que linha que ele vai, olha lá, que linha que ele vai desligar e que linha que ele vai deixar ligado. Então ele faz isso, ele liga e desliga no caso aqui do desenho, a semente. Então ele desliga, olha lá, tá, o disco de semente. Então ele, a hora que tem que parar, ele para. A hora que ele tem que andar, ele anda. Olha lá, quer ver ele parar? Olha lá, parou. Então é isso que ele faz. Isso, ele permite fazer esse tipo de sulcação, né? Mesma coisa que a gente estava de mesmo semeadura. Então, ó, imagina aqui, ó, para chegar nessa linha, para chegar no fim dessa, essa aqui teria que entrar até lá na frente. Aí, tá vendo a precisão aqui, ó? Para chegar nessa linha, chegar aqui, essa linha teria que chegar até aqui na frente. Aí ia ficar uma semeadura em cima da outra. Então, essa precisão, assim, de semeadura, você só consegue fazendo com os controladores de seção, que nós acabamos de ver agora. Então, esses aqui, ó, tem o hidráulico e tem um pneumático, né? Então, esse aqui, esse sistema é a mesma coisa, ele que vai parar aqui a semeadura, ele que vai parar a adubação, aquele aqui que nós vimos no filmezinho ali, ó, aqui sai o comando lá para a cabine do trator, o computador está ligado no GPS, quem vai dizer que já passou nesse ponto é o GPS, então ele ordena que aquela seção, que aquela bica, que aquele ponto
desligue para que não tenha sobreposição e fica desse jeito aqui. Aqui, um trabalho sem um controlador de seção. Você vai falar que o cara é relaxado? Não é que ele é relaxado, mas como é que ele ia fazer? Para semear essas linhas aqui, ele tinha que semear, entrar semeando as outras. Por quê? Se ele, ou ele ia ter que repassar no mesmo ponto embaixo, só para, vamos falar que faltou duas linhas aqui, para fechar. Faltou essas duas linhas. Como que ele ia fazer sem um controlador? Não tinha como. Então, ele tem que entrar com o implemento inteiro semeando, só para pegar essas últimas duas linhas aqui, ó. Você vê que aqui ele retorna. Se tem um controlador de seção, chega aqui, ele para. Chega essa outra linha, ele começa de novo. Então, ele para aqui, começa aqui de novo. Que é a única maneira de ficar desse modo que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Veja que aqui, ó, ele fez com o controlador de seção. Por quê? Porque ele parou aqui, ó. Você vê que ele não precisou vir até aqui para alinhar aqui, ó. Sem o controlador, ele teria que descer essa sucração até aqui embaixo para alinhar com essa, né? Ou fazer igual esse aqui fez, até entrar na área. Olha esse aqui também. Para poder pegar uma linha aqui, ele precisou entrar com essa. Para poder sulcar, para poder semear essa linha, ele precisou entrar nessa. Ah, tá certo, o cara é barbeiro, ele é barbeiro. Você vê que aqui ele fez umas curvas meio malucas aqui, ó. Mas, enfim, ele está sem opção. Se ele tivesse um controlador de seção, essas, vamos chamar de barbeiragem aqui, não iria acontecer. Então, como é que é esse controle de seção de pulverização? É o computador com GPS e o módulo, né, a CPU, ECU, né, a unidade de controle, que atua ligando e desligando cada uma daquelas seções, né? Então, aqui, ó, na pulverização, ela tem muita importância. Mesma coisa, ó. Imagina que se é um defensivo qualquer, aonde você dobra a dosagem e ele torna-se tóxico para a planta. Né? Então, ó, veja aqui, para ele chegar até nesse ponto aqui, ó, olha até o quanto que ele teria que sobrepor. Essa barra aqui, a hora que chegar aqui, essa ponta aqui já está até aqui. Então, esse pedaço inteiro ia ter tido uma sobreposição de cauda ou de defensivo e ia ter, com certeza, alguma toxicidade para a planta. Tá? Então, ele liga e desliga à medida que passa na área que ele já passou, ele desliga. Se ele ainda não passou, ele vai ligando ponto por ponto, bica por bica ali de adubo ou de semente. Tá? Então, olha lá, nula sobreposição, acaba com desperdício e toxidez para a planta. Reduz o custo, porque aonde você não precisava, onde você já passou, você não vai passar de novo, né? Aumenta a aplicação, a precisão na aplicação, garante a aplicação nos finais dos talhões onde a velocidade diminui, tá? E para falar um pouquinho de pulverização de precisão, o que é a pulverização de precisão? Na agricultura de precisão, também se faz pulverização de precisão. Lembra lá quando nós falamos de adubação, a taxa variável? Adubação de taxa variável, lembra que tinha o mapa, né? Tinha um mapinha lá com a variabilidade, com as manchas de solo, aonde tinha que pôr mais adubo, tinha que pôr menos adubo. Com a aplicação de defensiva a taxa variável, é a mesma coisa. Olha lá, variabilidade espacial de planta daninha em área agrícola. Ou seja, está vendo que aqui, ó, eu tenho ponto com alta infestação e tem um ponto que eu não tenho planta daninha. Então, ó, alta infestação e ponto que tem baixa infestação. Então, por que eu vou pulverizar tudo na mesma dosagem alta, né? Que eu vou precisar de uma dosagem alta, porque tem um ponto aqui que eu tenho alta infestação. Então, eu não posso jogar uma dosagem baixa com alta infestação. Só que aí minha dosagem alta vai cair nessas áreas onde não precisava aplicar. É a questão da variabilidade espacial que nós já tanto falamos. E a aplicação de defensivo, de herbicida, também você faz pulverização a taxa variável. Então, você tem que ter um mapa de variabilidade espacial, um mapa de georreferenciamento com a planta daninha, porcentagem de cobertura de solo. Então, aqui, ó, aonde está verde, você não tem planta daninha, você não vai aplicar. E aonde está escuro, você tem uma alta densidade de planta daninha, né? Então, aqui, você vai fazer um aumento da dosagem. Aí você fala, mas consegue aumentar a dosagem de um ponto para outro? Sim, consegue, né? Tem aqui, ó, comando que ajusta o volume da cauda. Se ali não é para aplicar aquela cauda,
ela fica retornando para o tanque, né? Que a bomba do tanque está ligada, só que se aquele ponto não é para aplicar, a cauda retorna para o tanque. Aonde é preciso aplicar mais, ela aumenta a vazão. De acordo, ela vai controlando com a velocidade de trabalho e com a vazão que você precisa naquele determinado local, de acordo com o mapa de recomendação de taxa variável de pulverização, tá? Então, precisa ter o computador e precisa ter o GPS e precisa ter os mapas, né? Eu falar, poxa, tem que ter mapa. Esse que é o grande problema de fazer taxa variável de infestação. Nós vamos ver que tem outra opção que não precisa de mapa, mas o grande problema de aplicação taxa variável de defensivo é ter que fazer mapa, tá? Você tem que ter mapa de variabilidade, tá? Então, tendo o mapa, você consegue fazer esse controle de dose e de cauda, tá? Concentração da cauda, tudo mais. De que maneira? Tem equipamentos para isso, tá? Aqui, ó, alteração na concentração do defensivo. Ó, sistema de aplicação com injeção de defensivo no produto. Como é que funciona? Aqui em cima, aqui é a água, aqui são os produtos puros. Então, quando você quer aumentar a dosagem, ele injeta mais produto na mistura. Aqui tem um misturador. Logo aqui embaixo tem um misturador de água e produto. Então, aonde eu preciso jogar mais dose maior, não estou falando de calda. Tem opção, nós vamos ver no próximo slide, que eu consigo alterar a calda. O que é a calda? Alterar de 200 litros por hectare para 300 litros por hectare. Isso é alteração da calda. Alteração da concentração, alteração da dose, que é passar de 3 litros por hectare para 5 litros por hectare. Então, eu estou, sim, 3 litros do produto, não da calda, né? Então, vamos falar, alteração da dose. Eu aumento de 3 litros de glifosato para 5 litros de glifosato por hectare. Eu aumentei a dose. O que é aumentar a cauda? Eu passei de 200 litros para 300 litros de cauda por hectare. Então, aqui, essa alteração na dose do produto é dessa maneira. Aqui fica o produto puro, aqui água. Aqui embaixo tem um misturador. Quando eu preciso aumentar, por exemplo, de 3 para 5 litros por hectare de um glifosato, ele, através do GPS, que ele sabe onde ele está, ele vai fazer a alteração da dose naquele ponto. E aonde eu vou alterar a dose? Aonde a minha infestação é maior, infestação alta, tá? E como que eu vario a cauda? Então, ali que eu falei anterior, eu variei a dose. E a cauda? Se eu quiser passar de 200 para 300 litros, eu baixar para 100 litros de cauda por hectare, ou ter 400 litros de cauda por hectare, ou parar de aplicar, são sistemas de picos múltiplos, né? Então, vamos falar, cada um desses permite aí uma vazão de 100 litros por hectare. Então, se eu preciso de 300, os 3 bicos vão estar trabalhando. Se eu preciso de 200, 2 bicos vão trabalhar. Se eu preciso de 100, um bico vai trabalhar. E assim sucessivamente. Se eu não precisar aplicar nada, ele para os 3 bicos, volta os 3 bicos, para um, para dois. Enfim, eu vou fazendo a variação de defensivo, tá? Variação da cauda, o volume de cauda aplicado é através, sempre vocês verem isso, um equipamento que tem mais de um bico por ponta, é que ele tem um sistema de variação de dose, tá? É um sistema de bico múltiplo, desse jeito, tem de 2, de 3, de 4, dependendo, quanto mais, maior variação e precisão você tem na dose, tá? Então, ele liga 1, liga 2, liga 3, conforme a sua necessidade, e aí você vai fazendo a variação, né? Igual mostra no desenho aqui, aqui eu apliquei 40% da dose, lá na frente eu apliquei 100% da dose, 60%, enfim, conforme eu vou precisando, eu faço a variação da dose. E lá na cabine, eu tenho todo o controle, né, da minha vazão, olha lá, o quanto que tem de calda no tanque ainda, o quanto que eu estou, qual pressão, porque a pressão é o que controla a pressão é o que controla o tamanho das gotas, né? Então, ó, eu tenho a pressão que eu estou trabalhando, por quê? Com pressão mais baixa, minhas gotas são maiores. Por exemplo, uma hora de deriva. Se está ventando, eu diminuo automaticamente a pressão para fazer gotas maiores e diminuir a deriva, tá? Então, eu controlo a pressão de dentro da cabine, eu controlo aqui a vazão da cauda, litros por hectare, né? Uma cauda aqui, ó, tá jogando 89 litros por hectare. E a dosagem do produto, olha lá, 1,1 quilos por litro. Então, se eu quero subir aqui, ó, agora eu vou jogar 3 quilos por litro de calda.
ele ajusta aqui automaticamente. Se eu quero aumentar a cauda, eu ajusto aqui automaticamente, tá? Então, isso é pulverização de precisão, tá? Eu estava falando aqui, ó, monitoramento do tamanho da gota. Então, a própria, veja aqui, ó, quando ela está aqui no laranja, gota fina, né? Quando está aqui no amarelo, gota média. Aqui no azul, gota grande, muito grande, extremamente grande. Aqui no roxinho, gota extremamente fina. Então, ele vai controlando a pressão para controlar a dose e a segurança, a eficácia do produto, tá? Então, eu falei para fazer a taxa variável de pulverização, qual que é o problema? Que tem a tem que ter um mapa, né? Tem que ter um mapeamento da variabilidade espacial de planta daninha para fazer a taxa variável. Qual que é a outra opção onde eu não preciso de mapa? Utilizando sensores de pulverização. São esses. WeedSeeker é uma tecnologia que utiliza sensores que capturam a presença de plantas verdes e enviam um sinal para ativar a aplicação do produto no local exato. O WeedSeeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como pulverização seletiva no controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar e de grãos. O controle seletivo de plantas daninhas ajuda no uso racional do produto aplicado, reduzindo custos com herbicidas e resíduos de agroquímicos no meio ambiente, além de maior eficiência operacional do sistema. Copercídulos, Então, veja soluções que aqui, ó, integradas. ele aplica. É uma tecnologia Veja que do lado de cá, ó, desse lado não para, né? Veja que os bicos ficam jogando toda hora. Aqui não, aqui passou só nessa plantinha. Então, veja, um lado não para, o outro lado fica dirigido para onde precisa. Aqui, ó. WeedSeeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como Ele está fazendo uma catação, como se fosse na mão. Não tem a catação com costal, onde o operador vai lá, manual, e aplica, faz catação? Aqui, ó, aqui não para, aqui está aplicando em área total. Aqui ele está fazendo uma catação com sensores. Então, quando tem esse, olha lá não para, e aqui está fazendo uma catação, ou seja, está pegando só nos pontos aonde tem a planta daninha, né? Então, isso aí gera uma grande economia, óbvio, e vantagem. Você consegue fazer, veja esse outro vídeo, consegue fazer, olha, uma catação noturna. Veja a velocidade que esse trator está, trabalhando à noite. Esse sistema de laser tem lá também, porque lá estava durante o dia e não dava para enxergar, mas é o mesmo sistema. Veja que os bicos, ó, como eles trabalham, abre, fecha, abre, fecha. Olha o rendimento, a rapidez, a segurança, fazendo catação, aplicando só onde precisa. Então, com sensores, você não precisa ter mapa, porque ele achou a parte verde, ele liga, ele aplica. E nem aqui, ele está economizando, não fazendo em área total. A economia de produto que ele está tendo, né? Então, tem aí economia de 70%, 80% de produto. Como que ele funciona? É assim, ó. Ele emite uma luz, essa luz bate na planta, retorna para o sensor, ele mede a velocidade, liga esse diodo que manda jogar o spray. Reflexo maior, ele joga um volume maior. Reflexo menor, ele joga um volume menor. Então é isso, o laser bate na planta, retorna, ele calcula o tempo, aciona para despejar exatamente em cima da planta. É assim que ele funciona.
Olha lá. Ele dirige exatamente em cima da luz. Então, ele calcula até a intensidade do reflexo. Reflexo baixo, a planta é pequena, pulveriza pouco. Reflexo alto, planta maior, pulveriza mais. Através dessa válvulinha aqui ligada no sistema de pulverização, tá? Então, olha lá, pulveriza somente as plantas e nunca o solo, permite altas doses com redução de até 80%. Olha que interessante, né? Você aplica altas doses e ainda consegue uma economia de 80%. Ou seja, você aplica alta dose onde você tem alta infestação, onde você não tem infestação, você não aplica. Diminui mão de obra, né? Porque imagina você ter que fazer isso à mão. Você soltar uma equipe lá, fala assim, ó, pulveriza com a costal só aonde tem planta daninha. É humanamente impossível, né, de fazer naquela área daquele filme anterior que nós mostramos ali. Na mão não faz. Noturno, você consegue trabalhar, você usa em qualquer implemento e reduz a planta daninha. Então, para a gente encerrar, eu vou falar com vocês agora, mostrar o que é esse padrão ISO, ou ISO 11783. Então, o que eu tinha que falar de equipamentos, nós falamos bastante nas últimas duas aulas, né? Que eu mostrei para vocês aí o que mais se utiliza aí em agricultura de precisão. Tem muitas outras coisas ainda, né? Tem já coisas que já estão chegando novas aí, mas todas elas têm esse padrão ISO, ou deveria ter ISO 783, 11.783, ou somente ISOBUS. O que é o ISOBUS? Agora, com a chegada de muitos equipamentos de agricultura de precisão, então, o que acontece? Esses equipamentos têm necessidade de se comunicarem, né? Eu digo assim, uma antena de tal marca precisa se comunicar com a outra antena, com o computador que está dentro da cabine, que é de outra marca, né? Então, eles têm que ser compatíveis. Uma marca dá certo na outra marca, uma cabine funciona, qualquer computador funciona naquela cabine. Então, precisa ter essa integração entre os dois sistemas, né? Então, o que acontece? Tinha muita incompatibilidade entre esses equipamentos. Então, isso não tinha um padrão de equipamentos. Os mapas, que nem tem impresso, quem tem computador, que o formato do mapa tem que estar num arquivo, tem computador que o formato de máquina de mapa tinha que estar em outro arquivo, tinha de vários tipos de marcas, e aquela marca só poderia trabalhar com a mesma marca da cabine, fios para tudo quanto é lado, né? Então, o que o padrão ISOBUS veio fazer, né? Ele veio, né? A ISO todo mundo conhece, né? Que é um sistema, tudo que a gente vê que tem ISO é que tem um controle de padrão, né? Ela é a Organização Internacional de Padronização. Ou seja, quando você entra numa empresa lá que tem a ISO 9000, é que ela tem os processos de fabricação padronizados. Quando lá a ISO 14000 é que tem processos de meio ambiente padronizados, de acordo com a legislação. Então, a ISO 11.783, ela tem esse nome aqui, ó, Tratores e Máquinas para Agricultura e Silvicultura, Rede de Dados de Controle e Comunicação de Série. Então, ele é composto por diversas partes, né? Quem vai fazer o implemento tem que fazer dentro dos padrões, né? Quem já trabalhou com ISO sabe como que é criterioso os padrões de vistoria, de auditoria, né? Então, tem toda uma cadeia, né? Que ó, cada parte dessa aqui determina como que tem que ser o aspecto, como que tem que ser a rede, como que tem que ser o terminal, como que tem que ser o computador, como que tem que ser as funções, os códigos das funções, os diagnósticos, enfim, tem que ter todo um padrão. Para quê? Para que toda marca faça o mesmo equipamento, faça o mesmo implemento. Então, você consegue trabalhar com marcas diferentes, e você pode ser proprietário da marca A com a marca B. Aqui, um único monitor na cabine permite que eu trabalhe com qualquer operação, com qualquer marca, tá? Então, eu não preciso ter um monitor para cada função, para cada marca, né? Então, aqui, eu posso comprar um trator A, engatar um implemento do fabricante B ou do fabricante C, que eles vão se comunicar. Antes de ter o padrão ISO,
esse fabricante A só podia engatar os implementos dele da mesma marca do fabricante A. Hoje o fabricante A, ele tem que aceitar o implemento de qualquer marca, né? Seria mais ou menos assim, imagina se a gente tivesse no nosso celular, fala assim, ó, o Samsung só funciona com a Vivo, o iPhone só funciona com a Claro, o LG só funciona com a Oi, era mais ou menos assim antes, né? Você tinha que ter uma marca para fazer uma operação. Por exemplo, a televisão. Imagina se a LG só pegasse a Rede Globo, a Philco só pegasse o SBT, aí você tinha que ter um monte de televisão para assistir todos os canais. Era assim, né? Agora a gente sabe, né? A televisão, por exemplo, qualquer TV, você assiste qualquer canal. E hoje qualquer implemento, qualquer trator engata qualquer marca de outro implemento, tá? Então, quem padronizou isso foi os padrões ISO, né? Que nem eu estava falando aqui, ó. Cada implemento, cada monitor desse é para um implemento. Olha aqui que beleza. Um implemento, um monitor, um implemento, outro monitor. Olha como que ficava a cabine antes, né? Então, agora tem um terminal padrão, um display padrão, um computador padrão, aonde ele serve para qualquer implemento, tá? Então, olha aqui, ó, aqui tem diversas marcas de fabricantes de computador, de display de máquina, de computador de bordo. Então, qualquer um desses aqui, você pode engatar qualquer implemento de qualquer marca e fazer qualquer operação, tá? Então, ele tem alguns padrões de tomada. Então, veja aqui, ó, onde não tem um padrão ISO, tem que ter uma tomada para cada coisa. O padrão ISO, a tomada é essa aqui. Esse a tomada de 9 pinos que fala, que é a tomada padrão para qualquer implemento. Fala assim, mas o meu trator não tem, ele não está no padrão. Meu implemento não aceita, não está no padrão, tá? Então, lembra lá aquele mundo de computador na tela, na cabine daquele trator da foto, para fazer cada painel, cada display para uma atividade, um só faz tudo, né? Aqui a diferença, ó, aqui, ó, uma cabine onde não tem padrão, tem um monitor para cada operação, para cada implemento. Então, ele está usando esse, os outros estão desligados. Depois ele desliga esse para usar os outros. Uma cabine padrão ISO, ele tem um display que faz todas as operações, tá? Com relação ao sistema elétrico, também que é padronizado, aqui um 100 ISO, tem uma quantidade de fio, tem chicote, tem um monte de coisa de fiação. O padrão ISO é uma tomadinha só. Veja aqui, ó, aqui é um 100 padrão ISO. Então, nós temos tudo quanto é tipo de fiação aqui. Padrão ISO é uma tomada só. Você liga essa tomada aqui de 9 pinos, né? Então, você vê aqui, ó, o pino, os dois pinos mais grossos é o de energia, os dois aqui, esses dois aqui é que alimenta o computador, manda as informações, é o link lá da CPU, do módulo de controle. Essa aqui, 3, é o que faz o link entre a máquina e o computador, o implemento e o computador. Esses 4 fios aqui, ó, é o de informação do computador de bordo. Enfim, é um padrão de tomada. Então, esse mundo de fio que tinha antes aqui, né, um de energia, outro do link de comunicação com a máquina, outro da elétrica, enfim, tudo virou uma tomada só, virou um pino só, que você liga e use, né? Até o nome que chama é esse mesmo, plug and play, ligue e use. Então é isso. Conclusão, é mais fácil, porque um único terminal faz todas as operações, é mais fácil de usar, porque você aprendeu a instalar um, você instala qualquer um, você liga e use, né? Todos os cabos, todos os softwares se comunicam com essa mesma tomada, então você tem uma maior flexibilidade para você, pode comprar, você tem lá um implemento da John Deere, você pode comprar um trator da Case, porque o trator da Case tem que conversar com o implemento da John Deere, tá? Ou você pode ter um trator da Case, um implemento da John Deere e um computador da Miller. Enfim, você pode comprar a marca que você quiser, porque esses equipamentos se comunicam, tá? Então, melhor documentação, porque o mapa que um fizer serve para todos, tá? Então, antes não, antes você fazia um mapa com a marca, a outra marca não lia aquele mapa. Então, hoje, qualquer marca lê qualquer mapa de qualquer um que fizer, tá? Então, tem segurança do quê? Porque você, no futuro, você sabe que aquele equipamento que você comprou hoje,
vai te servir lá na frente, quando sair um novo equipamento, sair uma novidade, sair um novo software, uma nova programação, o seu equipamento, você vai conseguir se adequar a isso, tá? Então, a nossa quinta aula, era isso que eu tinha para falar. Eu vou terminar a nossa gravação aqui.